os países que estão ocupando o chamado Oriente Médio. E todos esses países, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iraque, Síria, Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Turmequistão e o Cazaquistão, todos esses países, exceto Israel, e aí teria a Palestina também, que está ali mostrando a Cisjordânia, não está mostrando a faixa de Gaza, que está bem pequenininha. Todos esses países ou territórios são muçulmanos, em sua maioria. Em sua maioria, absolutamente, mais de 90% da população muçulmanos, exceto Israel. E aí nós temos uma questão, daqui eu já faço a ponte do presente para o passado, Israel é de fato a única democracia que há nesse lugar. Você está entendendo? Por exemplo, eu vou até provocar aqui, desses países o único que aceita fazer uma parada gay é Israel. Ou seja, quer dizer, hoje tem muita gente detonando Israel como uma ditadura, tá bom. Vai fazer uma parada do orgulho LGBTQIA+, em Teherã, pra você ver o que acontece. Não, nem... Vai fazer em Gaza, pra você ver o que acontece, entendeu? Vai fazer na Arábia Saudita, pra você ver o que acontece. Chega lá em Meca e faz uma parada, pra você ver, não vai rolar. Não vai rolar. Israel, Tel Aviv, permite. Então, quer dizer, você vê que é o único país que aceita uma democracia, que você pode detonar com o governo. Tá certo? Muita gente pensa que todo israelense bate palma pro Netanyahu. Não. Quando eu fui lá tinha protestos. Protestos, na você rua. viu, exatamente. Então é uma democracia. Por isso que Estados Unidos tem receio que se perde Israel, perde a única democracia do Oriente Médio. Há pessoas que vão falar que isso é mentira minha, mas não é. O Irã lá tenta. Eu fui ao Irã, eu conheço o Irã. E eu ouvi iranianos lá falando da revolta que as mulheres tinham, por exemplo, de não ter liberdade de sair na rua sem véu. Então, por exemplo, uma amiga que nós tivemos lá, amiga não, conhecida, não chegou a ser amiga não, que foi a nossa guia lá, já tem muitos anos inclusive que a gente não fala com ela, eu só fui uma vez ao Irã, e ela contando das dificuldades que eles tinham lá, que, por exemplo, se você fosse uma mulher, fosse a um restaurante, e ela deixasse o cabelo sem o véu, e das pessoas denunciasse o gerente do restaurante, o restaurante seria multado, o cara podia ser preso. Aliás, inclusive, quando eu fui lá, teve uma questão que o governo deixou o povo sem internet por uma semana. Por quê? Houve uma manifestação de jovens contra o governo. Como há no Brasil, o pessoal não reúne pela internet, às vezes para protestar contra o governo, né, na internet, fizeram isso lá. O governo deixou o país inteiro sem internet por uma semana, descobriu os líderes do movimento e mandou matar todo mundo. Simples assim. Essa é a democracia. A mulher passou a dirigir no Irã há pouco tempo. Então esse maravilhoso país assim que o pessoal tá batendo palmas, né? Tem um episódio aqui muito bom de... Isso não é mentira, tá? Não. Eu estive lá, não é coisa que eu escutei, que eu ouvi falar, que eu estive lá. Então, se eu vai mentir, eu estou mentindo, porque eu fui lá e eu vi. Ô, Fabi, a gente teve um episódio, né, com 3 mulheres, 2 eram muçulmanas e falaram sobre isso, né? Foi na época que aquela mulher... Apareceu um cachinho dela pra fora da roupa e ela foi morta. Não, exatamente. E eles matam mesmo. Então, então, assim, Israel hoje é uma democracia que tem ali. Mas como eu falei que eu ia mencionar mais o passado, eu só coloquei esse mapa para o pessoal entender. Então, hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o Egito. Embora não seja inimigo de Israel, tem relações diplomáticas, mas é circunstancial, como eu falei. Vamos falar sobre a Jordânia, que não está mostrando ali no mapa, mas abaixo da Síria. Aquele país que está embaixo da Síria ali seria a Jordânia, tá? Ele não está com o nome Jordânia. Israel também não está com o nome Israel. Então seria Egito, Jordânia, vamos falar da Síria, do Iraque, do Irã e da Turquia e do Iêmen, que o mapa não mostra, que está aqui embaixo, que também é inimigo de Israel, né? O pessoal está atacando Israel também, do Iêmen. Isso. Então vamos ao próximo mapa. Então vamos começar com o primeiro país aí, onde está escrito Edom, é a Jordânia. Ah, tá. A Jordânia. A Jordânia foi o seguinte, como é que a Jordânia foi criada? Mais uma vez, foi uma coisa de burocratas. Como a família Rushemita, ou Semita, como alguns pronunciam, Rushemita, que eles se dizem descendentes diretos de Maomé, do profeta Muhammad, havia uma briga. Eles são árabes mesmo, porque nem todo, isso é bom esclarecer, nem todo muçulmano é árabe. O pessoal pensa que é sinônimo perfeito. Árabe é muçulmano, muçulmano é árabe. Não, por exemplo, o Irã não é árabe, o Irã é persa. Verdade. A Turquia não é árabe, a Turquia é turca, turco-otomano, Império Otomano. E da mesma maneira, então, e teve algumas miscigenações também no caminho, mas a Jordânia e a Arábia Saudita são árabes mesmo, puro sangue.
Então a família Hushemita, com essas questões de brigas ali, eram líderes do deserto, sheiks do deserto, então acabaram que os europeus deram para eles uma extensão de terra e falou, vamos criar então o reino Hushemita do rei Hussein, hoje é o rei Abdullah, que é o rei ali, que é casado inclusive com uma palestina, uma princesa palestina. É um lugar muito interessante de visitar, tem muitas coisas bíblicas ali, mas falando em termos da época bíblica, que reino seria aquele? Ali você teria 3 reinos. Ali no mapa mostrou apenas um de Edom, mas há mais 2. O reino de Edom, se a gente olhar aqui no Gênesis, eu até anotei algumas passagens aqui para mostrar para o pessoal. Gênesis capítulo 36, versículos 1 e 2, vai falar aqui de qual seria o reino que estava ali. Lembra que Isaac teve 2 filhos. Alguns falam Jacó e Esaú, né? Na verdade é Jacó e Esaú. E Jacó foi o ancestral dos hebreus, dos judeus. Deixa eu abrir um parênteses e falar um pouquinho de Jacó, só para a pessoa entender alguma nomenclatura que se usa, tá bem, Vilela? Tá bom. O primeiro hebreu da história foi Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu da história. E o nome hebreu, até eu pronunciava errado, eu falava Ivri, né, um amigo lá, o Shimon, que até vai vir aqui, aquele vai falar de nanotecnologia. Aquele que você falou que é um episódio ele especial? vai vir aqui. Boa. O Shimon Eliav, que é lá de Israel, pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, trabalhou muito tempo na Universidade Hebraica, uma vez me corrigiu, ela falou, Ivri, é um oxítono, né? Como Ivri. Tem 2 significados desse nome possível. Alguns pensam que Ivri viria de Eber, que é um ancestral de Abraão. Outros pensam que vem da ação, que significa aquele que vem da outra margem, do outro lado. E como Abraão veio... Vamos voltar no mapa aqui, o anterior, só para o pessoal entender da onde que Abraão saiu. Tá vendo ali... esse mapa não mostra os rios, mas tá vendo onde está o Iraque ali? Sei. Abaixo do Iraque tem um pedacinho que não está mostrando o nome, é o Kuwait. Ah, verdade. E abaixo está Persian Gulf, que é o Golfo Pérsico. Sim. Tá bom? Ali no Golfo Pérsico, você tem 2 rios que sobem, o rio Tigre e Eufrates. Ali é o berço da civilização. Ali viveram os sumérios, os babilônios, aí vieram várias cidades que foram fundadas ali. Erech, Eridu, a mais antiga do mundo. As mais antigas do mundo são lá. Esses dias eu ouvi alguém falando, a cidade mais antiga do mundo é Jericó. Isso é controverso. Lá tem uma placa disso, mas não. As cidades mais antigas estão lá. Jericó é muito mais antiga do que Jericó. Jericó foi depois de lá. Tá bom? Jericó é depois. Realmente, se você for a Palestina, tá lá. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Mas se você for na China também, eu vou mostrar um monte de cidade que é mais antiga do mundo. Se for a Índia tem cidade lá que eles falam que tem 30 mil anos. Então, quer dizer, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Exceto o Rio de Janeiro, toda cidade do Brasil que tem um Cristo Redentor vai falar que aquele é o segundo maior do Brasil depois do Corcovado. Então, quer dizer, cada um puxa pro seu lado. Mas o berço da civilização está ali. As primeiras cidades, Erech, Eridu, Lagash, são cidades que foram fundadas ali. E Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Então, voltando para o mapa, se colocar de novo, Abraão sai de onde é o Iraque, não, o mesmo mapa lá. Abraão sai de onde é o Iraque, vocês estão vendo o Iraque, Abraão sai daí, pertinho do Golfo Pérsico que ele estava, aqui embaixo, se quiser até mostrar com o mouse, ele sai aqui perto do Golfo Pérsico, olha lá, coloca aí o Golfo Pérsico, Iraque, tá para baixo aqui, isso, vai para cima, isso, sobe agora, aí pronto, Abraão sai daí, não, Iraque, aí é o Irã. Iraque, ele sai daí, passa pela Síria, pode ir lá pela Síria, fica na cidade de Padam Aram, depois ele desce para Israel, que não está mostrando no mapa ali, mas Israel, um pouquinho mais para frente, isso, chega em Israel. Então, como ele veio da outra margem do rio, que ele atravessou o rio Eufrates, atravessou o rio Jordão, ele é o Ivri, aquele que veio da outra margem, que a gente fala hebreu. Tá. Então, provavelmente, esse nome hebreu foi dado a Abraão como um apelido. Você não fala, por exemplo, aqui, o Chico Mineiro? Porque veio de Minas Gerais. Esse aqui é o Zé Baiano, que veio lá, né? Não falava Elias Turco, lá da novela do Sítio do Capão Amarelo. Verdade. Tinha o Elias Turco, né? Então, quer dizer, veio da Turquia. Então, Abraão hebreu, aquele que veio do outro lado da margem do rio. Então, ele era o hebreu. Quando ele teve o seu filho Isaac, por sua vez, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, Jacó e Esaú eram netos de Abraão. Jacó
vai ter 12 filhos. Portanto, os filhos de Jacó. Só que Jacó vai ter um momento espiritual muito grande na vida dele, que ele vai lutar com o próprio Deus e vai sobreviver. Em virtude disso, quando Jacó sobrevive a essa batalha, o nome de Jacó é alterado. Você sabe que no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, até com Luiz Saião. Então Jacó agora tem o nome dele mudado de Jacó Yaakov, que significa aquele que vai no calcanhar do outro, que depois ficou até recebendo o apelido de enganador. E ele recebeu agora não mais o nome de Yaakov, mas atrelou-se o nome Israel, aquele que luta com Deus e sobreviveu. A partir daí, os 12 filhos de Jacó foram chamados de 12 filhos de Israel. O povo, então, descendente de Abraão, já tem 2 nomes, 2 apelidos. Os hebreus e Israel, os 12 filhos de Israel. Esses 12 filhos de Israel vão virar 12 tribos. Uma das tribos é Judá. Uma das tribos é Judá. Então, por exemplo, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, que eles dividiram a terra entre si e cada um ganhou um pedaço de terra, exceto os levitas, você poderia ter, olha, você é descendente de Jacó? Ah, de onde que você é? Ah, eu sou de Dan. Ah, você é de Dan? Ah, que legal, você é um danita, não um danado. Você é um danita. Ah, eu sou da tribo de Gad. Ah, você é da tribo de Gad. Você é da tribo de Efraim. Cada um dizia qual tribo ele é. Eu sou um benjamita, porque eu sou da tribo de Benjamim. E você, eu sou judeu, porque eu sou da tribo de Judá. Então, nessa época, judeu era apenas 1/12 dos filhos de Israel.